Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Ayrton Senna, né? Um dos melhores pilotos de todos os tempos, para alguns até o melhor, né? Mas eu estou aqui para falar sobre uma das corridas mais históricas da carreira dele, que não teve um desfecho positivo para ele, porque eu acho que é uma homenagem, porque acho que é uma das performances mais subestimados desse lendário piloto brasileiro, que para mim é o maior esportista da história do Brasil, né? Acho que o Pelé, né, é um cara que tem a influência que ele teve no futebol, foi um primeiro grande artista para muita gente do futebol, mas eu acho que o Ayrton Senna teve uma conexão com a população brasileira que ninguém conseguiu ter. Eu acho que é uma coisa assim, chega a assustar, o cara virou basicamente um santo, né? Você falar mal do Ayrton Senna numa reunião de família, né? Você basicamente ofendendo a pessoa, assim. A pessoa toma as dores do Ayrton Senna, basicamente, né? E assim, estaria completando 63 anos hoje, infelizmente já faz quase 30 anos que ele nos deixou, né, naquele grande prêmio de Imola em 1º de maio de 94, então faz bastante tempo que o Ayrton Senna morreu, mas a gente ainda se lembra, né, quando o esportista é marcante do jeito que ele foi, a gente ainda se lembra muito dos feitos que ele fez em pista. E assim, eu podia falar de 88, aquela corrida que ele ganhou, largou no mal, lá de 16º conseguiu a vitória? Poderia, mas eu acho essa corrida aí meio que aquela questão, né, o MP44, que é o carro de 88 da McLaren, ele era muito apelão, ele era uma coisa assim, descomunal, inclusive ele cai para 16º, na primeira volta já está em oitavo, né, no fim da volta. Na volta 4 ele já está em segundo, entende? Já atrás do Prost. Então, assim, ele não perdeu tanto tempo assim. Foi uma recuperação que lá no documentário dá a ideia de que ele foi ultrapassando 1 a 1 durante várias voltas, aí chegou no Prost, não foi bem assim. E até a ultrapassagem no Prost, no documentário, é linda, né? Mas quando a gente vê a corrida mesmo, o Prost foi atrapalhado de uma maneira inacreditável na entrada da chicane. Aí o Senna saiu muito próximo e fez a ultrapassagem, né? Foi uma grande corrida do Senna, inegável, né? Mas eu acredito que a de 89 ela tem mais glamour no sentido da performance e da resiliência dele, né? Eu acho que assim, até porque era mais difícil, né? O carro da McLaren não era tão dominante quando foi em 88, era o melhor carro do grid, evidentemente, mas era uma situação diferente, né? Que lá ele ganhava para ser campeão, aí ele ganhava para tentar sobreviver, porque era uma situação de campeonato em que a gente tinha o Prost muito à frente no campeonato, 16 pontos, ele fez um campeonato mais regular, não quebrou tantas vezes, né? Muita gente falava que o Senna, porque ele era um cara extremamente agressivo, né? Ele exigia mais do equipamento, e o equipamento quebrava mais, era uma das teorias para tantas quebras para o Ayrton Senna naquela temporada, né? E o Prost sempre foi um cara muito sólido em ritmo de corrida, né? E assim, foi uma temporada, né, meio atípica, e a gente teve lá o Senna chegando no Japão numa situação desconfortável. Era sempre o mesmo roteiro. Na classificação o Senna colocava um tempo absurdo no companheiro e a gente tinha lá o Prost nas corridas crescendo de novo. Inclusive a melhor volta dessa corrida é do Prost, né? Porque o Prost tinha um grande ritmo de corrida, mas uma volta, né? Acho que não existiu um piloto igual ao Ayrton Senna. Eu, pessoalmente, não acho o Ayrton Senna o melhor piloto de todos os tempos, mas em volta lançada é meio discutível que o cara era muito fora de série. Vale lembrar que a volta da pole dele foi 1:38.0 e a segunda posição do Prost foi 1:39.7. Sim, ele colocou 1.7 em cima do companheiro de equipe, que nada mais nada menos que o tetracampeão mundial Alain Prost, que aposentou da Fórmula 1 como recordista de vitórias e pódios, né? Porque assim, muita gente tem gente que tenta subestimar, né? Superestimar é diferente, mas subestima muito o Prost, tudo isso, mas a questão, assim, o Prost era um grande gênio do esporte, né? E para você que reclama muito da falta de emoção atualmente na Fórmula 1, porque tá uma disparidade muito grande, vai lembrar que naquela época tinha 30 carros, né? E o Bertrand Gachot, que era o 30º colocado, foi o último colocado na classificação, ele fez um tempo de 1:47.2 com o carro da Real, né? Esse tempo foi quase 10 segundos mais lento que a pole, né? E a gente teve pelo menos 8 pilotos a 5 segundos do tempo da pole, pra você ver como era a disparidade na época. Tinha carros ali que era Fórmula 2, Fórmula 3 dentro do grid da Fórmula 1, mas fato é, Senna precisava ganhar. É assim, muitas pessoas podem ficar confusas com o argumento que eu falo, um fato que eu falei, que é 16 pontos. Mas se o Senna ganhasse, o Prost chegasse em segundo, o Prost já não era campeão, porque tinha a pontuação do primeiro, mas também tinha a pontuação do segundo, né? E era acho que 10 pontos na época, mas na época, inclusive isso é uma coisa até que deu o título do Senna em 88, tinha o descarte das 3 piores corridas, né? Então assim, se o Prost chegasse em segundo, era um resultado de descarte, então o Senna ainda teria uma chance. E há um outro mito de que o Senna basicamente seria campeão caso essa corrida tivesse sido validada. Teria sido uma distância menor no campeonato, mas tanto o Prost quanto o Senna abandonaram na Austrália com problemas mecânicos, então não haveria muita chance para ele. Até acho que do jeito que termina, fica ali uma história mais legal de se contar do que um final bem decepcionante com 2 carros quebrando, né? Mas
A corrida é o seguinte, a largada e o Prost larga melhor que o Senna. Isso é um dos pontos negativos da carreira do Senna, que eram as largadas. Ele não era um grande largador e o Prost era um cara que era melhor nessa situação. E aí é aquela história, né? Os dois largam, ficam em primeiro e segundo, e é aquela perseguição implacável do Ayrton Senna. E é assim, o Prost em ritmo de corrida, como eu disse, ele era muito forte. Que aí no ritmo de corrida diferente da classificação, você tem que gerenciar a questão dos pneus. Na época não tinha reabastecimento, o reabastecimento é introduzido, né, reintroduzido na Fórmula 1 em 1994, até deixar a categoria em 2010, acho que 9, né, 10 já não tinha. Agora, o fato é que a gente teve ali uma corrida que o Prost estava dominando, mas o Senna estava ali perseguindo. Nunca saía de um segundo vantagem ali, basicamente era margem. Às vezes crescia um pouquinho para mais, chegava quase 2, mas voltava. O Senna perseguia implacavelmente o Alain Prost, né? E a corrida foi assim até a volta 46, quando acontece a imagem que está aí no vídeo dos dois se colidindo, né? Porque assim, o Senna, ele faz a 130R, que é uma das curvas mais rápidas da Fórmula 1, né? Porque vamos lembrar, Suzuka, ele tem um formato de 8, né? Aí assim, quando você faz a primeira perna do 8, aí tem a segunda, aí você tem basicamente uma reta, aí você tem uma curva que é feita de pé embaixo. Na época, eu acho que ela não era feita de pé embaixo, né? Porque a aerodinâmica dos carros era muito mais rudimentar, entende? E assim, só era feito de pé embaixo no traçado ideal e tudo isso, mas o Senna saiu relativamente próximo e tentou fazer, para os jovens aí entenderem, uma manobra lá Daniel Ricciardo, né? Você jogar por dentro, né? E tem gente que argumenta que o Prost não jogou o carro para cima do Senna, né? Que ele estaria fazendo a tangência normal e que o Senna teria se jogado de muito longe. O que eu discordo, porque a gente vê que o Prost faz a curva antes, né? E ele sabia, né? Que se os dois se colidissem, né? O Balestre não quer punir ele, né? Vamos ser sérios, o cara, o chefe da FIA, que era o Jean-Marie Balestre, não ia punir ele. E é aquela história, né? Se os dois quebrassem, mesmo que o Senna não abandonasse, né? O bico quebrado, os danos do carro, poderiam já prejudicá-lo na luta pela vitória. Como eu disse, não era 88, a vantagem era menor. Inclusive, quando o Senna ele volta para a pista, aí ele volta pela área de escape. E eu acho até curioso essa desclassificação, porque esse foi o motivo que eles falaram. Ele cortou caminho pela área de escape, né? Como se você tivesse uma vantagem, até porque na época você tinha área de escape ali, ela cortava a última chicane, mas tinha umas barreiras de pneus dessa fórmula assim, né? Então, basicamente, não tem como você cortar caminho ali, né? Você basicamente vai ter que fazer aquele zigue-zague. Aí o Senna deu uma volta com o bico quebrado. Chega no box, né? É até engraçado lá que o pessoal, os mecânicos tinham bermuda e camisa polo, né? Que hoje é tudo de macacão à prova de fogo. Na época era assim, né? A Fórmula 1 naquela época o carro quebrava e se deixava ali, entende? Aí o Senna troca e ele volta na quarta posição, né? Ele volta atrás de 3 pilotos, né? O Thierry Boutsen e o Ricardo Patrese, os 2 pilotos da Williams, e é claro, o Alessandro Nannini. A Williams naquela época não era o carro de outro planeta, né? Aí ele passa, né? Tipo assim, na volta 47, né? Basicamente 48, então ele tinha 5 voltas para passar 3 carros, né? E a distância do Nannini para o Patrese era superior a 10 segundos, né? E assim, pô, o cara vai conseguir isso? Conseguiu. Ele passou o Boutsen, passou o Patrese e passou o Nannini, nem foi na última volta ainda. Antes da última volta já tinha alcançado. Tudo bem que o carro da McLaren era muito forte, mas fato é que ele conseguiu fazer a ultrapassagem do Nannini, ganhou a corrida e assim, celebrou lá e o Prost já tinha ido lá para a sala dos comissários acusar o Senna de ter cortado o caminho e esse recurso do Prost, né? Basicamente foi ali a FIA tomou a decisão de desclassificá-lo. É uma sacanagem inacreditável. Não que isso foi, né? Assim, fundamental para a adesão do título, como eu disse, né? O que aconteceu na Austrália já daria o título para o Prost, mas é aquela história, né? Muito feio um negócio desse, né? O Prost não precisava disso, mas fato é que a FIA fez uma intervenção em favor do Prost, que acabou sendo tricampeão mundial naquela época, se tornaria tetra em 1993, e o Senna teria que esperar mais tempo pelo seu bicampeonato, na época apenas um título mundial conquistado pelo piloto brasileiro. Eu acho que é uma corrida, né, que acaba sendo meio esquecida a performance do Senna, porque ele teve a largada ruim, o Prost era muito forte de corrida, ele não desistiu, continuou perseguindo implacavelmente até surgir a oportunidade de tentar, o dano no bico, o cara vai lá, tem que voltar pro box, trocar o bico do carro e assim, volta na 4ª posição, precisava ganhar para ter alguma chance e ele ainda consegue chegar lá e ultrapassar. Porque vai lembrar, se chegar segundo na época 6 pontos, né, ele ficaria 10 do Prost e com 10 pontos de desvantagem, o Prost teria, acho que o critério de vantagem favorável a ele. Então,
Basicamente, né, o Ayrton Senna era esse tipo de piloto, né? Ele era um piloto extremamente combativo, que ia até o final, não desistia nunca, né? Era um cara bem implacável e naquela corrida acho que ele teve uma apresentação que resume muito essas qualidades, né? Infelizmente aconteceu toda aquela patifaria da FIA, mas no ano seguinte Senna teria sua vingança quando ele numa manobra bem mais perigosa, inclusive que a do Prost, que a do Prost foi em velocidade baixa, né? Mas a do Senna em 1990, já com o Prost na Ferrari, ele basicamente na curva 1, que é uma das mais rápidas do circuito de Suzuka, jogou o carro para cima e ganhou o título. Naquela época a FIA também não teve coragem de tirar o título do Ayrton Senna. E assim, naquele campeonato teve até uma boa vantagem para o Prost, visto que o carro da Ferrari oscilava mais e o próprio Ayrton Senna vivia uma boa fase nos anos 90, né? Já o auge dele foi ali 90, 91 e para alguns até mesmo 93, aquela temporada contra as Williams de outro mundo, onde teve performances memoráveis. Um dia eu falo daquela corrida em Donington Park, da volta mágica, que ele sai de quinto para primeiro, acho que merece bastante destaque também, mas hoje eu queria falar dessa corrida, porque muita gente se lembra só do acidente e não do que aconteceu depois, até mesmo um pouquinho antes. Então, legal a gente comentar, e nota, né, se eu não falei antes, né, foi a única vitória de Alessandro Nannini na Fórmula 1, inclusive acho que ele teve um acidente de helicóptero, né, poucos meses depois, chegou a perder o braço e teve que ser reimplantado, assim, não sei se ele tá com os momentos totais do braço, mas por causa disso nunca mais correu na Fórmula 1. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.